Oi, gente, boas-vindas ao canal Círculo Artesano. Eu sou Simone e nesse vídeo a gente vai trazer para vocês como eu transformei essa embalagem de produto de limpeza nesse lindo vaso decorativo. Para isso eu utilizei, além da embalagem, o tecido juta e também dessas cordinhas de brinquedo que eu vou aproveitar a madeirinha dela para fazer os pezinhos. Vou utilizar também cola quente e tesoura. Eu havia comprado duas embalagens dessas cordinhas, mas no fim acabei utilizando só uma. E aí, como eu precisava somente das madeirinhas, eu fui tentar desconectar, essa cordinha de dentro dela. Mas aí eu precisei de um auxílio de um alicate, porque como ela é colada dentro de um furo na madeira, precisava fazer um pouquinho de força. Então é só você apertar esse alicate na corda e girar a corda e a madeira, em sentido contrário, que ela consegue se soltar. E para fazer o pezinho, eu cortei no meio cada madeirinha dessa. Marquei o meio da madeirinha e cortei com uma serrinha na parte do meio. Gente, com a serrinha tava demorando muito. Aí eu fui e peguei essa ferramenta aqui maior, que eu não sei o nome dela. Pra mim também foi muito difícil. Tentei novamente serrar, só que essa madeirinha tava muito dura. Então eu tive muita dificuldade. Aqui no vídeo parece ser super fácil. Parece que eu cortei na hora e plim, já tava tudo bem. Só que não foi assim não, gente. Olha, eu pedi auxílio para poder cortar. Foi com muita força e mesmo assim eu achei bem difícil. Sofri um cadinho, vou ser sincera. Não foi plim, não. Depois que eu consegui cortar essas madeirinhas no meio, eu formei 4 pezinhos. E para fazer ele chanfrado, assim, tombado para o lado, eu precisei cortar na diagonal. Aí para isso eu medi 1 centímetro em cada ponta desses pezinhos para poder cortar no formato em diagonal. E aí, força na peruca, força e vambora, vamos ver o resultado. E aí com essa serrinha, mesmo com a serra amarradinha nesse aparelho aí, que eu não sei o nome, tive bastante dificuldade para cortar. Eles ficaram um pouquinho tortos. Mas aí não teve problema, que se você tiver uma lixa bem grossa, é só você esfregar bem que ela vai ficando no formato diagonal certinho, lisinho. Uma coisa eu digo, se você tiver em casa essas serrinhas de cortar, tiver uma vizinha, um vizinho que corte, um amigo, peça, leva suas madeirinhas, seus tronquinhos, seus pezinhos e peça para cortar na diagonal para vocês ou no formato que vocês quiserem, que eu acho que vai ser muito mais fácil. Ou se você souber cortar, tiver a máquina em casa, muito melhor. Para utilizar a embalagem, eu desencapei ela. Essa parte prateada eu guardo porque eu utilizo também para fazer outras peças. Como eu fiz esse mobile, que eu vou deixar aqui no card ou na descrição lá embaixo para vocês verem. E para cortar ela, eu precisei do auxílio de um estilete para fazer o primeiro furo. E depois eu cortei ela com tesoura. Eu aproveitei essa mesma marca que já tem na embalagem e utilizei ela para orientar um corte mais reto. Para forrar, eu utilizei esse tecido de juta. E aí, para fazer o corte nele na medida, eu coloquei ele em volta da embalagem para medir a altura e a circunferência dele. Marquei com um cortezinho com a tesoura. E aí, fui seguindo em linha reta no sentido do fio, para cortar esse quadrado que vai forrar a embalagem. E em seguida eu passei cola quente nessa ponta mais grossinha da juta e medi uns 3 centímetros para dentro da embalagem e fui colando na parte de dentro. Essa ajuda que eu estou utilizando é aquela que lembra um pouco a ráfia, ela é mais sintética, assim, mais plástica e não é tão rústica como aquela com a trama mais natural. Então ela dá um pouquinho mais de dificuldade, porque ela fica escorregadia e o fio fica se soltando.
mas o efeito dela fica muito bonito, realmente lembra a ráfia. E aí eu fui fazendo com todo cuidado, passando a cola quente e fechando, encostando com a tesoura para que não queimasse o dedo nessas partes que estava mais quente. E com o próprio bico da cola quente, da pistola, eu fui baixando e evitando que o fio fosse desfiando, e para ficar um melhor acabamento também. E para essa parte do fundo da embalagem, eu colei uma tampa de achocolatado de Nescau, porque além dela ajudar a fixar melhor os pezinhos, ela ainda vai dar um diferenciado no design do vaso. E como aqui onde eu moro é muito úmido, eu passei óleo mineral para proteger melhor essas madeirinhas. Mas eu só passei em volta, porque não dá para poder passar na parte que você vai botar cola, senão não vai grudar a cola, tá? Aí eu posicionei um de frente para o outro e colei os 4 pezinhos, todos na diagonal. E para os detalhes de decoração desse vaso, eu reutilizei uma bolsa velha que eu tinha. É a mesma que eu utilizei no vídeo anterior, que é do cachepô de chapéu de palha. E aí eu fui desmontando essa bolsa, né, com a ajuda de um estilete, foi retirando essas peças dela para poder reaproveitar esse corino da bolsa. Aí eu medi uma faixa para colocar nesse fundo, perto dos pezinhos, para cobrir essa tampinha de Toddy. E aí eu cortei uma faixa, aproveitando essa parte da costura da própria bolsa para dar um melhor acabamento. E essa parte que sobrou mais embaixo, eu fui dobrando para dentro com a ajuda de cola quente. Fui dobrando para dentro, como se fosse uma bainha. E com a ajuda da cola quente, fui fixando esse corino na tampinha de Toddy. Para a decoração da parte de cima do vaso, eu cortei uma outra faixa do corino da bolsa e eu deixei ele dessa forma mais tortinho mesmo, para ficar mais orgânico o detalhe do vaso, a decoração desse vaso. Para dar o acabamento no fundo da união dessa faixa, eu peguei uma outra parte da bolsa, que é essa parte do botãozinho de pressão, e aí eu colei como se fosse uma etiqueta. E assim aproveitei também para tapar essa união da faixa e dar um melhor acabamento. E aí, para dar mais um charminho, eu peguei esses pompons de um cachecol que eu havia comprado nesses brechós, bazares beneficentes. E eu usei desses pompons e mais outra parte da bolsa. Utilizei essa partezinha que tem o ferro, colei os pompons nele. Aí eu afastei com a ajuda de uma tesoura um pouquinho essa parte que eu tinha colado e fixei esse detalhe na parte da frente da decoração do vaso.
Para esse vaso, eu decidi fazer um arranjo de flores secas, né? De plantas secas, para colocar nele. Mas aí eu escolhi várias plantas, matinhos que eu tinha em casa, desidratados. Como todo arranjo, né, é um tira e põe, coloca, tira, a gente vai testando, né, vai colocando até dar certo. Aí eu utilizei vários deles, mas no fim eu acabei utilizando só 2 tipos de plantas, né, que foram o matinho, esse igual uma pluminha, e uma florzinha bem delicada, seca, que eu não sei o nome. Normalmente são matinhos que eu colho na rua, né, e ponho para desidratar. Vou deixar aqui no link, no card, um vídeo que eu fiz com dicas de como desidratar, né, essas plantinhas, esses matos, que eu gosto muito de colher para fazer decoração. E assim ficou meu vasinho bonito, com as plantinhas secas, que eu amei de paixão. Ficou bem no estilo boho, com essas plantinhas desidratadas, com esse pompom. Mas outra dica que eu dou também para vocês é que vocês podem usar eles também como esse vasinho como cachepô, para colocar a plantinha viva, de verdade, né? Não as plantinhas desidratadas. Mas aí fica a opção de vocês. Espero muito, mas muito mesmo que vocês tenham gostado. Que isso possa inspirar vocês a fazer. Para mim saiu praticamente de graça, que eu gastei só com cola quente, com a juta e os pezinhos da madeira, mas ficou bem baratinho. Se a gente fosse comprar na loja sairia bem caro. E é essa inspiração que eu trago para vocês hoje. Gente, esse vídeo foi gravado num lugarzinho aqui que eles chamam de rancho. Como vocês veem no vídeo aí, eu tive companhia na hora de serrar essas madeirinhas e fazer o DIY. E se gostou, não esquece de curtir, compartilhar com aquela pessoa que você acha que vai gostar dessa peça, tá? Ou salvar para vocês fazerem mais tarde. Fiquem bem, se cuidem. Beijo, gente. Até mais. Até o próximo vídeo.